Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar o nosso conteúdo de selects avançados, tá? Na, na última videoaula nós falamos sobre comparação select em múltiplas tabelas por comparação direta. Essa agora nós iremos utilizar a cláusula join, tá? Cláusula não, o termo join, para a gente poder fazer esse, esse nosso, esses nossos exercícios e aprender esse conteúdo e a diferença entre esses joins, tá? É muito importante abordar o join, porque se vocês forem pesquisar por por conta, por, por vocês mesmos, no Google vocês vão ver que tem selects, que alguns autores vão mostrar selects em múltiplas tabelas somente por comparação direta, outros vão usar os termos join, então a gente precisa conhecer as duas formas, tá bom? Então os joins são junções, né? Então o termo join significa junção, tá? Então juntar são um recurso presente nos bancos de dados relacionais, através do qual é possível juntar conteúdos de duas ou mais tabelas, através de um critério específico. Ele é um conceito que muitas vezes quem está iniciando no mundo de banco de dados relacionais tem dificuldade de entender, tá? Então, por isso que a gente chama esse conteúdo de selects avançados, porque é um assunto que você já tem que ter trabalhado bem os outros tipos de selects, né? Trabalhado bem já a ideia de condições, trabalhado bem já e entendido bem o select por comparação direta e fica bem mais fácil a gente abordar o join, ok? Nós temos 4 tipos de joins que nós vamos aprender nessa disciplina, certo? Nós temos o inner join, que é o mais comum de todos, porque o inner join ele tem o mesmo efeito daquele select por comparação direta de chave que nós fizemos na última videoaula. Então, usar o inner join, tá? Tem o mesmo efeito que a comparação direta por chave. Beleza? Mas nós temos o left join, o right join e também temos o cross join, que não é tão utilizado assim, mas é importante a gente poder entender e saber que ele existe, tá bom? Então, qual é a sintaxe do comando com o join? Então, nós temos essa primeira parte até o from é igual ao select em múltiplas tabelas, tá? Select aqui nós vamos colocar o nome da tabela, ponto, e o atributo que eu quero mostrar daquela tabela específica, como a gente já fez até agora. O que muda no join é aqui, ó. É depois do from, é entre o from e entre a comparação de chaves. Então, nós temos from, tabela 1, aí o tipo de join, se é inner, se é left, se é right ou se é cross, join, e o nome da segunda tabela da comparação. Então, essa é a primeira diferença, que lá na comparação direta a gente coloca a tabela 1, vírgula, tabela 2, né? Aqui a gente vai colocar o termo do join, inner join, ou right join, ou left join, etc. Outra diferença é que em vez de colocar o where, aqui a gente tinha um where aqui, nós tínhamos um where de condição, em vez de ter o where, nós teremos aqui um on, certo? Um on, e aqui a comparação de chaves. O where viria depois desse termo, que aí seriam as condições de maior, menor, igual que você quisesse mostrar, usando like, etc. Tá? Então, a diferença do join para a comparação direta está aqui, né, depois do from. Em vez de ser depois das tabelas, nós temos o termo on, e aí sim a comparação de chaves. A comparação de chaves é idêntica, é a mesma. A gente compara a chave estrangeira. A gente compara o atributo comum entre as duas tabelas relacionadas N para 1. Ok? A gente já viu na última aula. Até aqui, filé. Para que a gente exemplifique isso melhor, tá? Para que eu consiga mostrar isso de forma mais efetiva, a gente vai usar um banco de dados específico para essa aula, chamado BD Heróis. Tá? Esse BD Heróis já está disponível lá no Ava de vocês, podem baixar. Esse banco de dados ele tem duas tabelas apenas. Ele tem a tabela Herói, certo?
Na tabela herói tem os registros Marvel, DC Comics, TV e internet. E na tabela herói nós temos vários registros. E a tabela herói possui um relacionamento com origem. Então, tabela herói recebe a chave de origem, ok? Os registros da tabela herói são Capitão América, que está relacionado à origem 1, Homem de Ferro, que está relacionado também à origem 1. A origem 1 aqui, vocês sabem, é a Marvel. O herói Hulk, que não tem origem relacionada a ele. Nós temos os Power Rangers, que está relacionado à origem 3, que é a TV. O herói Big Hero, que não tem nenhuma origem relacionada a ele. O herói Homem-Aranha, que está na origem 1. Super-Homem, origem 2. Batman, origem 2. E Seiya, origem 3. O que a gente pode destacar desse banco de dados aqui? Duas coisas importantes que a gente precisa levar em consideração. A primeira é que nós temos registros dentro da tabela herói que não possuem relacionamento com a tabela origem. Quais são eles? Hulk e Big Hero, certo? Então, Hulk e Big Hero não recebem chave estrangeira. Eles não têm nenhum relacionamento com a tabela origem. Já na tabela origem, nós temos um registro da tabela origem que não possui relacionamento com nenhum registro da tabela herói. Qual é ele? O registro número 4, internet. Ó. Se você olhar aqui nas chaves estrangeiras ó, da tabela herói, nenhum registro da tabela herói recebe a chave 4 como estrangeira. Que é 1, que não tem, que é 3, que não tem. Então, 1, 2, 2, 3. Então, nós temos nessa tabela herói 2 registros sem vínculo com a outra tabela relacionada a ela, e a tabela origem, um registro sem vínculo. Isso vai ser importante para a gente entender a diferença entre os tipos de joins, ok? Então, vamos ao primeiro tipo de join. Ele não é tão comum, tá? Mas ele é importante, que é o cross join. O que o cross join faz? O cross join nada mais é do que juntar todos os registros da tabela A com os da tabela B. Ele faz um cruzamento de dados. Ele cruza para cada registro da tabela A, ele vai cruzar, ele vai mostrar esse registro vinculado a uma tabela B. Tá? Essa é a vibe do cross join. Então, olha só, exemplo, select, aqui o nome da origem, o nome do herói, from, origem, cross join, herói. Tá vendo que não estamos nem usando o on aqui, ó, não precisa do on. O cross join só faz isso. Ele só junta um registro com os outros por cruzamento direto. Então, olha só, o registro Marvel ele vai relacionar com cada um dos registros de herói. Então, cada registro de herói está relacionado, ele vai ser mostrado com cada herói. Então, aqui o Capitão América vai ser mostrado por cada origem, tá? E vice-versa. Cada Homem de Ferro, olha só, a Capitão América vai ser mostrado 4 vezes porque nós temos 4 origens diferentes. E assim por diante. Esse é o cross join. O que a gente precisa saber? O que eu quero que vocês saibam? Que ele existe, ponto. Que ele cruza as informações, todas uma com a outra. Então, todos os registros da tabela A, ele vai cruzar com os da tabela B. Aqui, todos os registros de origem, ele fez um cruzamento com herói, certo? Isso, por exemplo, seria útil para você saber quais são as possibilidades de relacionamento entre os registros da tabela A e da tabela B, por exemplo. No CrossJoin nós não usamos a comparação de chaves estrangeiras, tá vendo? Eu não tenho o ON aqui. E ele é muito simples, é muito prático, só isso que ele faz. Ele mostra o cruzamento de todos os registros das tabelas relacionadas. Ponto. Vocês não vão, na verdade, os exercícios que eu preparei para vocês, nenhum deles vocês vão usar o cross-join. Mas eu só quero que vocês saibam que exista e caso vocês vejam aí na internet, nas pesquisas de vocês saibam o que ele faz. Certo? O próximo é o inner join. O inner join, sim, vocês vão usar muito ele, tá? Porque ele, dos joins, ele é, de longe, o mais utilizado, tá? Então, o inner join, ele é usado quando queremos juntar 2 ou mais tabelas por coincidência.
e tem o mesmo efeito do select por comparação direta de chaves, como eu já afirmei. No inner join são relacionados apenas os registros que possuem relação. Preste atenção nisso. No inner join são selecionados apenas os registros que possuem relação, ou seja, se tiver registro que não possui chave estrangeira relacionada, se ele não possui a chave estrangeira preenchida, se ele não tem um vínculo com outro registro da outra tabela, ele não entra no resultado do select. Ele não será mostrado. E eu acho que vocês já perceberam, então, por que eu estava afirmando que tinha lá na tabela origem 2 registros sem vínculo com a tabela origem, e na tabela origem eu tinha um registro sem vínculo com a tabela herói. Ou seja, no inner join só mostra os registros que possuem a chave estrangeira preenchida. Os registros que têm chave estrangeira nula não são mostrados. Então, no caso, olha só. Ou seja, opa, desculpa aqui, deixa eu aqui. Ou seja, que possuem a FK preenchida. Já os registros com FK nula serão descartados. Não entra no select com o inner join, que é equivalente à comparação direta de chaves. Então, no caso do herói e da origem, os atributos internos coincidentes são o código da origem, né? Porque o código da origem é a chave estrangeira lá na tabela herói, que é a código origem underline FK. Então, como é que seria o exemplo do inner join? Que eu select, selecionando o nome da origem e o nome do herói, normal. Olha só, from, aí teríamos origem, inner join, né? O tipo do join, aqui o join, inner join herói. On, aí vem a comparação de chaves. Né? Comparação de chaves, qual é a chave estrangeira dessas que está unindo essas duas tabelas, que é a código de origem que a gente já viu. Certo? Então, o que eu fiz? Qual seria o resultado desse select? Seria esse aqui, ó. Tá? Eu vou fazer ele aqui no banco para vocês verem, para ficar mais fácil, porque não mais querem. Então, aqui eu tenho o script criado, certo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos puxar aqui o resultado. Acho que eu não criei ainda esse. Tá. Peraí. Tinha esquecido de colocar esse. Ficar aqui. Pronto. Vamos aqui criar de novo. Deixa eu deletar essa base. Vamos criar de novo. Tá. Aqui, faltou aqui, ó. Não. Eu tô achando que eu tô usando o script errado aqui. Peraí. Cadê? Exercícios. Explicação do select. É esse aqui mesmo, galera. Deixa eu ver se tem BD herói aqui. BD herói. Cadê? Não tem esse aqui mesmo. Só arrumar aqui, ó. Ia ficar aqui. Pronto. Acho que era só esse mesmo. Vamos ver, agora vai dar certo, hein? Pronto, lá foi. Beleza? Então, aqui nós temos o select usando o inner join. Então, perceba que quais foram os heróis que apareceram aqui. Ó, apareceu o Capitão América, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Batman, o Power Ranger e o Seiya. Os heróis Hulk e os heróis Big Hero não apareceram no resultado. Por quê? Porque eles não possuem chave estrangeira preenchida, ou seja, a chave estrangeira está nula. Então, ele não tem relação com ninguém. Assim como na tabela origem, não apareceu aqui a origem internet, porque a origem internet não está vinculada a nenhum registro de herói, certo? Então, o que o inner join faz? O inner join só mostra os registros que estão vinculados. Os registros que não estão vinculados, ele exclui do resultado. Está claro isso? Sim. Top, né? Então, continuando a nossa explicação, aqui está o que eu acabei de... Aqui já está. Desculpa. Vamos lá, então, continuar. Então, aqui está o próximo comando, é o left join.
Então, se a gente observar o resultado do select com o inner join, os heróis Hulk e Big Hero não apareceram porque não possuíam relacionamento, como eu expliquei. Então, percebe-se também que a origem internet também não apareceu porque também não possui nenhum herói relacionado a ela, como a gente já falou. Se desejarmos listar todos os heróis com suas respectivas origens, ou seja, se eu quiser mostrar todos os heróis, inclusive o Big Hero e o Hulk, que não tem relacionamento com ninguém, eu não posso usar o inner join. Eu teria que usar o left join ou o right join. Eu vou explicar a diferença dos dois, eles têm os mesmos efeitos, só que muda só um detalhe. Eu deveria usar, não posso usar o inner, eu tenho que usar o left join ou o right join, no caso que vamos começar com o left, ou seja, assim todos os registros à esquerda do join, left é a esquerda em inglês, à esquerda do termo join serão mostrados, independente se possuem relação ou não. Como é que funciona isso? Vamos na prática. Então, olha só, aqui o select, os atributos é o mesmo, o código é o mesmo que a gente usou, só que agora estou usando, em vez de eu usar o inner, vou usar o left. O que o left significa? Ele vai usar como referência a tabela à esquerda do join. Então, qual é a tabela que está na esquerda do join aqui? Herói. Então, se eu estou usando o left, significa que todos os registros da tabela à esquerda, ou seja, todos os registros da tabela herói, serão mostrados, independente se eles possuem relação com outros registros. Ok? Então, olha só aqui o resultado desse select agora. Percebam que agora o Hulk e o Big Hero estão sendo mostrados, tá? Que antes não era mostrado, tá vendo? Não era mostrado antes, agora ele está sendo mostrado. Por quê? Porque estou usando agora o left, e o left diz que ele vai mostrar todos os registros da tabela, independente se está relacionado ou não, à esquerda do join. Então, no caso aqui, left, estou usando como referência a tabela herói. Se eu quisesse mostrar como referência a tabela origem, é só mudar de left para right join. Tá? O join ele faz a mesma coisa do left, só que ele mostra os registros da tabela à direita. Então, aqui o exemplo com o right join. Percebam que é o mesmo código, só que agora, em vez de usar left, eu usei right. Com right, todas as tabelas à direita, todos os registros da tabela à direita serão mostrados, independente se estão relacionados com um registro ou não. Então, percebam aqui que na tabela origem agora, que está na right, direita, na tabela origem, todos os registros da tabela origem serão mostrados, independente se tem relação. No caso, agora a internet apareceu. Mesmo que a internet não relacione com ninguém, está nua aqui, ó. Ela foi mostrada. Fácil? Fácil, né? Então, o que eu preciso que vocês saibam é, o que o cross faz? Cross junta todo mundo. Ele cruza todos os dados, um com os outros. Ponto, é isso. O que o inner faz? O mesmo efeito da comparação direta. Mostra os registros relacionados. Quem não está relacionado está fora do resultado. Com o left e com o right, eu consigo mostrar todos os registros que estão relacionados ou que não estão relacionados. O que muda entre o left e o right é a posição deles. Se eu quero mostrar à direita ou se eu quero mostrar os da tabela à esquerda. Está claro isso? Moleza, né? Nós temos na linguagem SQL um comando original na linguagem SQL chamado full join, que tem a função de vincular todos os registros da tabela à direita com da esquerda. Então, no full join, ele mostra todos os registros que tem ou não tem registro, tem ou não tem, está vinculado ou não na tabela à esquerda e à direita ao mesmo tempo, tá? Só que no MySQL Workbench, esse comando não é reconhecido. Para que a gente consiga simular esse comando, a gente tem que usar o union all. A gente vai unir dois selects. Como é que a gente faz isso? Olha só, a gente vai colocar um select para pegar a galera da esquerda, tá vendo? Select, usando aqui ó, a origem left join herói, beleza? E aí nós colocamos o comando, não fechamos com ponto e vírgula aqui, ó, colocamos o comando union all, tá? E aí colocamos o segundo select, agora pegando a galera da direita. E aí sim, ele vai retornar todo mundo, ó. Então ele vai retornar todos os registros da tabela origem e
todos os registros independentes da tabela herói também, tá? Então percebam que na tabela internet aqui, ó, ele ficou nula e aqui na tabela nome ele mostrou o Hulk e o Big Hero, tá bom? Então, union all, se eu quero mostrar a direita e a esquerda ao mesmo tempo, tenho que usar essa técnica do union all para unir. Union é união, all todas. Então, una todas as consultas. Então, union é uma forma de unir as duas consultas, ok? Só que percebam que ele é reconhecido como um comando só. Depois da primeira consulta, não tem ponto e vírgula. Aí vem o union all, já vem o select, aí por cima, no final, vem o ponto e vírgula, ok? Muito bem, galera. É isso. Não tem segredo nenhum. Se você já sabe o select para uma comparação direta, fazer com os joins é muito simples. Agora você vai pausar essa videoaula novamente para a gente fazer um novo exercício de fixação. Ou seja, você vai refazer aquelas consultas do exercício de fixação 1 que a gente fez lá com comparação direta, que era o select na tabela venda, na compra, no cliente, no funcionário. Só que você vai mudar agora a seleção, a forma de fazer a comparação da comparação direta para o join. Depois vai fazer uma segunda consulta aqui para mostrar o nome do cliente e o nome dos produtos comprados por ele entre 2018 e 2020, só que agora você pode escolher entre o join e a comparação direta, ok? Vamos lá, então, fazer o exercício. Então, pausa a videoaula agora, certo? Tentem fazer o exercício, vou pausar aqui rapidinho, vou tomar uma água e eu já volto, vou continuar a gravação e vou corrigir o exercício. Mas eu quero que vocês pausem e não continuem, pessoal. Não se aprende programação sem prática, pessoal. Lembrem-se disso, ok? Então, até daqui a pouquinho. Pronto, galera, fizeram os exercícios. E aí? Moleza? Difícil? Fácil? Vamos corrigir então agora para ver se vocês acertaram. Então, vamos fazer o primeiro, vamos refazer os exercícios, né? Aqui do script da BD Mecânica. Então, vamos aqui, eu vou usar aqui o mesmo, né? O exercício que nós fizemos, lembram deles? Eu vou copiar eles, né? Aqui, ó. Esse aqui, então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou salvar esse script aqui para mim postar para vocês, tá bom? Correção. Slide. Pronto. Então, esse aqui é select com comparação direta. Top! E aqui eu vou copiar todo esse código. Vou copiar aqui para baixo. E vou fazer agora com select com join. Certo? Então, o primeiro deles, ó, era o select. A parte de cima que eu falei para vocês até o from continua a mesma coisa, tá? O que muda é aqui, ó. O que muda vai ser a ordem de sequência. Então, funcionário on sexo. Opa, desculpa, perdão. Funcionário, vou usar o inner join, tá? Que é o padrão, que é o mesmo efeito do que a gente estava usando anteriormente. Inner join, certo? Sexo. Aí a gente vem aqui, ó. On. Aí a gente faz a comparação direta, ó. Funcionário, line sexo. Aí o segundo continua aqui, ó. Ó. Certo? Continuamos aqui, ó. Inner join, de novo. Agora, quem que eu vou comparar? Só que é o seguinte, regra aqui importante, ó. Se a tabela já foi mencionada no join, ela não se repete. Se ela não foi mencionada, se ela já foi mencionada no join, ela não se repete. Então, agora eu vou comparar funcionário com departamento. Só que a tabela funcionário ó, já entrou aqui na jogada, porque eu já coloquei funcionário inner join sexo. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, inner join departamento. Certo? Agora, ó, on. Aí fiz a comparação, ó. Então, ficou agora, departamento entrou, então fiz funcionário já está na jogada, então funcionário, comprei as chaves de funcionário e departamento. E agora, por fim, mais uma vez, mais um join, ó, inner join. Agora, seria com quem? Com endereço, né? Endereço on. Ativa, ó lá. Então, ficou. Então, esse é o efeito. Funcionário. Ah, tá. Eu estou usando o banco de dados de heróis ainda. Vamos usar o BD Mecânica aqui. Set, pronto. Aí foi. Olha lá. Então, tá vendo? É o mesmo efeito, tá vendo?
Mesma coisa, foi mostrado, bonitinho. Só que agora estamos usando o inner join em vez do comparação direta, tá bom? Agora vamos para o segundo aqui, o cliente. A mesma coisa, ó. Então, vamos tirar aqui, ó, cliente, inner join, sexo, on, olha lá. Então, on, cliente, unimos com sexo. Agora, inner join. Eu gosto de fazer gosto de fazer essa organização aqui, ó, sempre colocar os inner joins um embaixo do outro, para ficar mais fácil de ver, tá bom? Então, inner join agora, endereço, on. Mesma coisa, prontinho. Tá bom? Então, cliente, inner join sexo, e aí diretamente, cliente, inner join endereço. Lembrando que, decorem isso, se a tabela já foi mencionada, ela não precisa ser mencionada novamente. Se eu estou fazendo cliente, inner join sexo, não precisava fazer aqui agora de novo. Se eu colocar aqui cliente, inner join de novo o endereço, ó, percebo que dá erro, porque a tabela cliente está sendo mencionada duas vezes. Se já foi mencionada uma vez, não se repete, ok? E aqui, por sua vez, ó, mais uma vez, agora eu vou fazer venda, inner join, funcionário, on, certo? E aqui agora, de novo, inner join, agora cliente, né? On, certo? Então, olha lá. E aqui depois, galera, dos inner join, eu poderia usar, por exemplo, uma cláusula where aqui, ó, por exemplo, onde funcionário ponto código func seja igual a 1. Opa, código func aqui, né? Então, olha só, poderia aqui eu estar usando uma cláusula where aqui também tranquilamente. Também poderia estar usando aqui um order by, por exemplo, um order by nome funcionário ponto nome underline func. Olha só, ele vai estar ordenando aqui pelo nome, né, do funcionário, olha só, Letícia pelo Marcos. Então, com o join eu consigo misturar o join e usar as condições também, sem nenhum problema, tá bom? E por fim, vamos então aqui fazer o compra, inner join funcionário, on. Vamos unir então agora a chave, inner join, certo? E por fim agora, inner join, quem que seria? Fornecedor, né? Fornecedor, on, compra. Então, tá lá feito também a minha consulta tranquilamente, ok? Beleza, pessoal? Desculpem a pausinha rápida. Muito bem, continuando. Então, a gente mudamos aqui, né? Refizemos os exercícios, mudamos a comparação que estava por comparação direta, mudamos para inner join. O que nós precisamos lembrar que a gente já falou? A comparação da chave estrangeira é exatamente a mesma, ok? Se você já mencionou uma tabela no inner join, dentro aqui da comparação, depois do from, você só menciona a tabela uma vez, tá? E depois do inner join, você pode usar as cláusulas where aqui, pode fazer quantas condições você necessitar. Por exemplo, coisa importante para a gente falar. Se a gente vai usar uma condição, a gente tem que usar o nome do atributo completo assim, ó, tá? Ou seja, o mesmo nome do atributo que eu estou utilizando aqui, ó. Então, como o nome da tabela, ponto, o nome do atributo. Correto? Por exemplo, se quiser pegar aqui as compras maiores do que 10. Olha lá, pegou todas as compras. Vou pegar as compras maior do que 5 mil. Olha lá, pegou só duas, tá? Então, aqui, depois dos joins, eu consigo fazer o where, aí sim colocar as condições que, né, como eu quero que seja mostrado o resultado dessa consulta, tá bom? Apenas para esclarecer também que aqui na comparação comparação direta de chaves, também a gente faz aqui, ó. Se eu quisesse colocar uma condição, é só colocar end, tá vendo?
compra maior do que 5 mil, por exemplo. Olha lá como é que ficaria, tá vendo? Então, se eu colocaria, na comparação direta, eu colocaria mais um AND, né? Mais um e aí sim as condições que eu quero, ficaria assim, tá vendo? Ou então, lá no inner join, depois dos joins, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente colocaria, tá? Vamos ao último exercício, faça uma consulta que mostre o nome do cliente e o nome dos produtos. Então, vamos aqui. Aqui o exercício final, pronto, vamos colocar aqui. Pronto. Então, faça uma consulta que mostre o nome dos clientes, o nome do cliente e o nome dos produtos comprados por ele entre 2018 e 2020. Esse exercício está aqui de propósito. Lembra que eu falei na última aula que mesmo que as tabelas não estejam relacionadas diretamente, eu preciso verificar o caminho da informação que liga essas duas tabelas. Certo? Então, vamos olhar aqui. Então, o que une cliente com produto? Primeiro, vamos fazer o básico aqui, ó. Cliente recebe a chave de produto? Não. Produto recebe a chave de cliente? Também não. A relação entre produto e cliente acontece quando o cliente faz o cliente faz uma compra. Quando o cliente faz uma compra, o sistema está fazendo o que para ele? Uma venda. Tá? Então, a relação do cliente é através da venda. Então, eu tenho que fazer as ligações aqui. Ó. Se eu for select asterisco from venda, ó, venda recebe a chave de cliente. Certo? Então, vamos lá, ligação. Então, tem que ligar venda e cliente. Venda está relacionado com produto? Sim, diretamente? Não. Tá? Porque, ó, venda está recebendo a chave de produto? Não. Produto recebe a chave de venda? Também não. Mas eu sei que venda está relacionado com produto, não está? Está, mas está relacionado através de um relacionamento N para N. Então, nós temos uma terceira tabela nessa jogada. Se a gente vir aqui na base de dados, ó, a gente vê que nós temos uma tabela chamada itens underline venda. É essa tabela itens underline venda que faz a relação entre venda e produto. Então, eu preciso ligar venda e cliente, venda e itens underline venda, e depois, por fim, eu preciso ligar itens, underline venda e produto. Aí sim. Então, apesar do exercício, ele está querendo apenas o nome do cliente e o nome do produto, eu preciso passar por várias tabelas. Então, eu preciso passar cliente, eu preciso passar por venda, depois por itens vendas, depois por produto. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Select. Então, ele quer o nome do cliente, né? Então, cliente, ponto, nome do cliente. Vou chamar aqui de cliente. Se for um nome só assim, ó, não precisa colocar entre aspas, simples, tá? Só precisa colocar entre aspas se você tiver nome composto. Mas eu normalmente, por padrão, eu sempre gosto de colocar a aspinha já, para ficar acostumado. E aquele que é o nome dos produtos. Então, produto, ponto, nome. Produto tem o quê? Tem nome? Deixa eu ver a tabela produto, como é que ela tá aqui. O produto, então, chama-se descrição aqui, o nome dele. Então, descrição, underline prod. Então, aqui seria o nome do produto. Produtos comprados. Certo? Esse é um tipo de relatório bem legal, né? Você mostra o nome do cliente e quais produtos ele comprou. Tá? Então, olha lá. Já selecionei os dois atributos que eu quero. From, agora eu tenho que fazer todas as tabelas aqui. Eu vou fazer das duas formas, tá? Primeiro eu vou fazer com comparação direta, depois eu faço com join. Ok? Eu, Jackson, acho mais fácil comparação direta. Tá? Mas eu preciso ensinar as duas formas para vocês. Então, vamos lá. Então, qual é o caminho da informação que eu mostrei aqui? Ó? Cliente, depois venda, depois itens da venda e, por fim, produto. Então, where, vamos comparar agora as chaves. Vamos primeiro comparar venda e cliente, que eu falei para vocês. Então, na tabela cliente, nós temos uma chave primária, não temos? Que é código CLI.
na tabela venda, nós temos esse código CLI também, só que é código CLI underline FK. Então, agora a próxima é venda com itens da venda. Então, na tabela venda, eu tenho um código da venda, que é a chave primária de venda, certo? Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? Vamos olhar, então, para a gente não ter dúvidas. Aqui, ó. Itens, underline venda. Tá vendo? Ó? A tabela itens da underline venda recebe a chave estrangeira, recebe a chave de venda. Correto? Então, lá no código de venda, tem a chave primária de venda, é a mesma que está lá dentro de itens da venda, ponto, código vende underline FK. E por fim, temos agora itens da venda com produto. Então, na tabela itens da venda, nós temos a chave de produto, código prod underline FK, que é a mesma que está dentro da tabela produto, código underline prod. Pronto. Olha lá, fizemos. Então, aqui está o Rodrigo Wilbert, comprou peça, pistão, capô e porta. Já o Thiago Lacerda comprou peça de motor, porta e volante. Já o Cleito comprou peça de motor, pneus, para-choque, peças de motor e etc. Tá? Então, cada cliente comprou as suas peças. Mas o exercício ainda fala uma questãozinha. Ele fala que é para a gente colocar entre 2018 e 2020. Então, aqui vamos colocar mais uma condição. Ó. E aí aqui é condição, ó, onde venda ponto data da venda, certo? Vamos fazer o que? Um between aqui? Vou fazer um between, né? Entre 2018 e 2020, né? Então, entre 2018 barra 1 and 2020 barra até o final de 2020, no caso, seria, né? Então, 31. Certinho? Então, aqui nós temos o resultado da nossa pesquisa, tá? Muito bem, então, esse aqui seria o comando, vamos primeiro aqui, comparação direta, e aqui vamos fazer o mesmo comando, agora embaixo vai ser a comparação com join. E aqui é a comparação direta. Então, com o join, como é que ficaria com o join, galera? Então, a gente vai tirar aqui esses caras e vamos fazer o primeiro. Cliente, e aí eu vou jogar aqui embaixo para ficar daquele padrão que eu estava usando, inner join. Qual seria o primeiro? Venda, né? Então, ó, on. Aí, tira o end, substitui por inner join. Inner join. Aqui quem ficaria agora é venda com itens, né? Itens underline venda. Então, on. Olha lá, venda. Então, venda com itens da venda. Inner join de novo. Agora com produto. On. Lá, itens da venda com produto. Prontinho. Certinho. E aqui seria a condição. Ó. Where, aí vem a condição, sim, de fato. E nós temos o resultado. Ok? Então é isso, galera. Essa é as duas formas de fazer selects avançados, selects em múltiplas tabelas. Podemos fazer com comparação direta ou podemos fazer usando os joins, tá? O inner join tem o mesmo efeito da comparação direta direto, só mostra os registros relacionados. Esse é o que a gente mais usa disparadamente, tá? O left join e o right join a gente usa em casos específicos que a gente precisa que mostre todos os registros, tá? Mas não é sempre. Nos exercícios que eu vou passar para vocês podem usar sempre só o inner join, sem nenhum problema, tá bom? Mas no exercício, vocês vão ter que praticar tanto com comparação direta usando o join. Beleza? Então, se você sabe fazer a comparação direta, transformar a comparação direta em join é muito simples. Ok? Então, é isso. Vou encerrar essa videoaula por aqui. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre subconsultas avançadas, ok? A gente vai relembrar a subconsulta padrão e aí a gente vai entrar nas subconsultas avançadas, beleza? Então, galera, abraço e até a próxima videoaula.